Socorro, meu filho faz birra. Como lidar com a birra? Esse é um assunto bem polêmico, mas assim, toda vez que eu tô numa situação, que eu tô em público e alguma criança tá chorando ou se joga no chão, eu passei por uma situação esses dias, é um pouco cômica, mas também constrangedora e inusitada. Eu estava no shopping com as minhas filhas e a gente foi ao banheiro. Chegando lá, tinha uma mãe que estava com o filho, né, no banheiro. E nós estávamos ali no banheiro, só que o banheiro, a altura ali do chão para o banheiro é bem grande. Isso quer dizer que se uma pessoa ficar deitada no chão, ela consegue enxergar a gente sentada no vaso. E o que aconteceu foi que o menino começou a gritar e a se jogar no chão. E a gritar e falar: ah, não, mãe, não sei o quê. E a olhar, e claro, ele não olhar, mas como ele estava ali, a gente, as minhas filhas estavam, né, no sanitário. E ela já, meu Deus, mamãe, ela já ainda ficava olhando, meu Deus, mamãe. E o menino se contorcendo no chão e a cabeça virava para onde a gente tava, pro buraco do banheiro. Gente, foi uma situação. Eu fiquei rindo ao mesmo tempo, né? E as minhas filhas, elas sempre ficam, quando elas olham para uma criança que tá chorando em público, elas ficam sempre com um olhar assim, curioso. Eu confesso que eu nunca passei por uma situação dessa, nem em público, nem em casa. As minhas filhas, eu posso falar isso sem pecar, digamos assim, porque eu nunca passei por uma situação dessa, elas nunca fizeram birra, nem dentro de casa, nem fora de casa. Por quê? Não sei. Não sei se eu fui muito a ferro e fogo desde o início, né? Ou se eu criei longe de parentes também. Não sei, eu só sei que eu não passei por isso, mas quando eu tô na rua, elas sempre veem crianças jogando no chão, gritando, e a reação delas é sempre ficar assim, a cara delas, sabe? Elas ficam, aí elas me olham, ela, mamãe tá chorando. E esse dia foi bem engraçado pela situação, entende? A gente tava lá e a gente ficava assim, meu Deus, ele vai olhar pra cá. E aquela situação cômica, mas ao mesmo tempo, né? A pessoa que estava com a criança, talvez era uma avó, se eu não me engano, passando por uma situação difícil. Toda vez que eu tô em público e eu vejo, gente, eu me compadeço muito da mãe. Eu me coloco muito no lugar dela. Às vezes eu quero ajudar, às vezes. Claro que eu não vou, né, me colocar numa situação que eu não sou chamada, mas eu fico muito, assim, compadecida mesmo pelos pais, porque eu sei que a maioria sente vergonha, não deveria, tá? Você não deve sentir vergonha. Primeira coisa, não sentir vergonha quando seu filho estiver passando por isso. Isso é uma coisa natural, assim, da criança. E você tem que corrigir, se preocupar com o bem-estar do seu filho. Não é com quem está ao redor, não é quem está julgando, quem está olhando. Que se exploda quem está perto, quem está olhando, o que estão pensando. Você tem que estar preocupado é você e seu filho ali. E aí, como eu passei por uma situação recente, eu falei, gente, se eu conversasse com relação a isso, eu sei que a maioria das dúvidas, assim, da maioria das mães. E eu tô aqui para falar sobre 3 diquinhas, assim, sobre birra e o que fazer, digamos, ali naquele momento. Tô aqui com meu fiel computador, tá? Eu fiz algumas anotações. E assim, a primeira coisa, o primeiro ponto, eu vou falar 3 coisas aqui para ser bem rápida e bem prática, mas a primeira coisa que eu vejo é controlar a si mesma antes de corrigir o filho, sabe? Quando a gente tá descontrolada, a gente acaba anulando a correção. Então, é muito importante nós estarmos calma nesse momento. Quanto mais a mãe se desespera e fica ansiosa e faz alguma coisa, ou grita, ou isso, o filho não vai entender que aquilo é uma correção, que ele precisa mudar aquele comportamento. Então, é muito importante você respirar fundo, soltar o ar, né? Ou contar até 10. Se você estiver em casa, se trancar no quarto, no banheiro e depois voltar para corrigir o filho, se você precisa desse momento, né? Tem pessoas que não conseguem se controlar ali naquele momento. Se você se descontrolar, pedir perdão depois, mas é muito importante essa primeira coisa, controlar a si mesma. Quanto mais mansa, quanto mais calma você tiver, mais o seu filho vai se acalmar com mais rapidez.
e você falar também de forma branda. Lá em Provérbios 15:1 fala assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, se eu falar muito dura, muito rígida com a criança naquele momento e ficar falando muito, a criança não vai entender o que ela tem que fazer ou o que ela deve fazer. Ela não vai conseguir regular isso, porque agora naquele momento ela está desregulada. Então é muito importante você primeiramente se corrigir, se acalmar. Você é o adulto da relação, você tem que ter maturidade dos seus sentimentos e emoções e não a criança. Então a primeira coisa é você se manter calma, né? E não se importar, se for em público, não se importar com o que os outros estão olhando, pensando. Isso é o menos que você tem que se importar. Segunda coisa, entender que a birra é falta de maturidade, não maldade. A criança não está fazendo aquilo porque ela é ruim, né? Porque ela é mal. Eu quero fazer isso com a minha mãe, com meu pai. É falta de maturidade mesmo da criança. É muito importante nessa hora você validar aquilo que a criança está sentindo e manter o não. Se você falou que não é hora do biscoito, não é hora do picolé, não é hora disso, mantenha um não. Se você fala não, 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 não e a criança chora e tal e você cede porque você tá cansada, porque você tá com preguiça de corrigir, porque você tá em público e você não quer ir embora daquele local. Porque, gente, uma coisa, corrigir criança dá trabalho. Então, se você não quer ter esse trabalho, você falar não e depois falar sim, o que a criança vai entender? Que sempre que ela chorar muito, ela vai conseguir o que quer. E você vai dar. A criança ela é muito esperta. Então, se você falou que não, não é não. E você tem que se resolver ali naquele momento. E continua com o não, né? Então, você vai continuar com o não até ali. Não, a mamãe falou que não. E acabou. E você pode ficar chorando, mas eu já falei que não. E você fica. Ou você pode também falar, olha, não. E se você continuar chorando, a gente vai embora daqui. Continuou chorando, você falou isso? Vai embora. Carrega a criança no colo e vai embora. Porque se você falar uma coisa e você não cumprir, se você não cumprir aquilo que você falar, a criança entende que o que você fala, você não faz. E aí ela repete o comportamento. A criança ela é muito esperta. Ela vai repetir o comportamento. Então é muito importante você manter a palavra firme e cumprir até o fim aquilo que você falou. Se você voltar atrás, se você não cumprir com a sua palavra, a criança sabe, gente. E isso vai com que ela faça cada vez mais birra. Uma coisa que eu entendi, que eu aprendi também nesse tempo observando, digamos assim, as minhas filhas, é que a criança, ela faz mais birra quando ela tá desregulada em que eu vejo duas coisas. É fome, ela não tem uma rotina de alimentação, então é fome fora de hora, come fora de hora. Criança que está com fome, ela fica mais desregulada sim, e ela faz mais birra. E com relação à rotina do sono, criança que está com sono, cansada, que não dorme bem, não tem rotina de sono, ela também vai ficar mais desregulada. Então, a probabilidade dela fazer mais birra, a probabilidade maior de uma criança que está com fome e com sono é 99,9% maior do que uma criança que está regulada. Porque o sono e a alimentação regula os nossos hormônios, regula o nosso humor, regula o nosso cansaço, a nossa raiva, digamos assim. A gente também é assim, né? Quando a gente tá com sono e fome, como é que você fica? Menos paciente, mais irritada, você quer tudo na hora, você quer ir embora para casa. A criança é a mesma coisa, só que ela não sabe dizer isso. Nós, adultos, sabemos, né? A gente não vai ficar chorando lá no meio do nada, fazendo isso porque a gente sabe se controlar, mas a criança não. Então, criança que tem rotina de alimentação e sono faz, lógico, menos birra do que uma criança que está desregulada nesses hábitos, né? O hábito da limpeza também. Fralda suja e tal, isso também irrita a criança. Então, isso é bem importante. E lá em Provérbios 22:15 fala assim: a astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Então, astúcia aqui é a imaturidade, né, natural de uma criança. Ela é criança ainda e a gente tem que meio que conduzir essa criancice da criança para chegar à maturidade
de Cristo. O terceiro ponto e último é o que o versículo mais ou menos fala, que é assim: corrigir com foco no coração, não apenas no comportamento. Saiba que você não está ali para criar robôs, são seres humanos. Você não está ali para corrigir o comportamento toda hora, para criar alguém certinho, um robô, sim senhor, não sei o quê. Você está ali para corrigir o coração. E corrigir coração dá trabalho. Corrigir coração é trabalhoso, é cansativo, é frustrante, é exaustivo, tem que repetir 1000 vezes todo dia, 1000 vezes todo dia e a todo momento. Então, depois que a poeira abaixar e você sair da crise, digamos assim, sair do shopping ou sair ou na casa, depois que a criança já estiver bem, você vai conversar com a criança sobre o que aconteceu. Você vai falar sobre um versículo que fala sobre aquilo e você vai orar com a criança sobre o coração dela, falando que aquele comportamento não é um comportamento, né, que nós devemos ter para nos tornarmos maduros na fé, para sermos parecidos com Cristo, para sermos filhos de Deus. Não importa a idade que a criança tenha. É bebê, tem 1 ano, 2 anos, não importa. Converse com a criança e ore pelo coração da criança. Nós estamos pastoreando, corrigindo o coração e não o comportamento. Ensine a criança a pedir perdão. Olha, né, depois que aconteceu. Então, olha, peça perdão para a mamãe. Ou se você errou, peça perdão para o seu filho. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 4, fala assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, é muito importante a gente poder ter essa visão de corrigir o coração, de que eles não são nossos inimigos, né? Tem muito pai que às vezes acha que o filho é inimigo do pai ali, o filho é inimigo. Não, nós estamos corrigindo o coração da criança. Sempre olhar para o coração, de entender que nós nascemos com o coração pecaminoso, nós nascemos com o coração no pecado. E nós, como pais, temos essa responsabilidade de poder conduzir os nossos filhos a Cristo no caminho. E no caminho significa que eu ando junto, não é mostrar o caminho e vai andando para lá. Mas é andando junto, e andar junto, gente, dá trabalho. Se você só mostrar o caminho, a pessoa vai fazer todo o trabalho de chegar lá. É mais fácil só mostrar o caminho. Mas quando a palavra diz que é no caminho, isso significa caminhar junto. E caminhar junto é passar pelo caminho junto, é atravessar o rio junto, atravessar o tronco que está no meio do caminho, a pedra que está no meio do caminho. E tudo isso dá trabalho. Eu acho que é isso que a gente ainda não entende, né? Que é trabalhoso criar filhos, é cansativo, é repetitivo o tempo todo, mas vai chegar um momento que vai ser recompensador tudo isso, né? E era isso que eu queria falar. Eu passei por essa situação no shopping, gente, e eu lembrei sobre isso. Eu falei, nossa, seria muito importante poder compartilhar isso com alguém. Se essa dica te ajudou de alguma forma, você pode multiplicar não, você pode compartilhar com alguém no seu Instagram, ou falando mais sobre isso, e qualquer coisa coloca um comentário aqui. É isso, tchau!